Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre o design do gráfico. Particularmente eu gosto muito dessa aula porque o design ele é muito importante. Ele é muito importante para você fazer uma apresentação de um relatório, para você apresentar um gráfico, porque você pode ter vários motivos para você se orgulhar do seu relatório. Os dados estão ótimos, o resultado está maravilhoso. Só que se você apresentar isso de uma forma feia, se você apresentar isso de uma forma que não condiz com o resultado, você vai perder ponto. Então, eu recomendo muito que você também foque nessa parte do design, tá? Para o visual ficar bonito, para o visual ficar atraente, para que você consiga cativar melhor. Porque as pessoas elas se cativam pelo que elas olham, não somente pelo que elas ouvem. Então, se você apresenta um relatório fácil de ver, um relatório que não é preciso necessariamente alguém te explicar o que você está vendo, e ele seja bonito, a combinação de cores, tudo está perfeito, você vai ganhar mais pontos ainda de acordo com o seu resultado, tá bom? Então essa é uma aula que eu gosto muito e eu apelo para você também se especializar também nessa parte de design. E o Excel vai te ajudar muito nisso, porque ele tem já recursos bastante interessantes que vão te ajudar nisso, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos aqui a nossa planilha. Eu vou inserir um gráfico em cima disso. Inserir. E em cima dessa planilha você já aprendeu que você pode escolher vários tipos de gráficos. E aqui eu vou vir em gráficos recomendados, porque tudo começa com a opção de você escolher o gráfico. Qual tipo de gráfico que cabe para o seu relatório, para a sua planilha. Nem todos os tipos de gráficos funcionam para esse tipo de dado aqui. Como eu já te expliquei, se você for fazer uma série histórica, ou seja, uma linha do tempo de janeiro a fevereiro, de janeiro a dezembro, um trimestre, um bimestre, um semestre, é legal você usar um gráfico que complemente isso, né? Que te traga isso de uma forma legal. Não dá para você colocar, por exemplo, uma série histórica em um gráfico de pizza. Não fica tão legal também. Dá para fazer? Dá. Você vai ter que criar vários tipos de gráficos de pizza. Um de janeiro, outro de fevereiro, outro de março. Mas você não consegue fazer uma comparação bacana. Então, recomendo fortemente, se você não tem muita experiência de você escolher o melhor gráfico para o melhor conteúdo, para o melhor dado que você tem, então você vem aqui em gráficos recomendados, que ele já traz para você, já bem bacana assim, quais são os tipos de gráfico que cabem com esses dados que você tem. Então eu vou escolher aqui para você o gráfico de linhas, tá bom? Eu gosto muito do gráfico de linhas, principalmente quando nós queremos apresentar uma série histórica, porque ele tem essa questão de mostrar, parece um caminho, né? Veio, baixou, subiu, subiu mais ainda, ficou reto. Então eu gosto bastante desse gráfico aqui, desse tipo de gráfico, porque ele consegue mostrar bem legal assim o crescimento, ou a baixa, ou a estabilidade. Beleza? Então escolheu o tipo de gráfico. Aí nós vamos agora para essa parte aqui, ó. Quando você vem aqui em ferramentas do gráfico, design, você vai perceber aqui, ó, nesse menu. O primeiro aqui nós já falamos sobre ele, que são os elementos, né? Como colocar elementos, que é a mesma coisa desse maisinho aqui. E aqui o layout do gráfico. O layout do gráfico é o seguinte: da forma que nós criamos o gráfico, ele vem do jeito que está aqui, exatamente desse jeito que está aqui. O layout, ele vem aqui, ó, 12 tipos de layout já pré-definidos para esse tipo de gráfico, onde cada vez que eu escolho um aqui, ó, ele muda o layout do gráfico. Por exemplo, ó, esse daqui, ele tirou o eixo vertical e também tirou as linhas de grade e colocou para mim a legenda para cima, ela está em cima, e também ele colocou os rótulos de dados em cima das linhas. Esse outro aqui, por exemplo, ele já colocou a tabela de dados inserida no próprio gráfico. Esse outro, ele colocou essas colunas, né, essas linhas que vão marcando todos os meses. Esse outro também
Esse aqui, ó, puro, sem nada, simples. E aí assim, por aí vai, né? Você consegue formatar e escolher o tipo de gráfico que você quer de acordo com o que você escolhe aqui. Então você é livre para escolher aquilo que você quer. Sempre pense que você está fazendo um relatório para outra pessoa. Então você tem que tentar pensar como é que a outra pessoa pensa, né? Essa pessoa, como é que, para quem está indo esse gráfico, né? Esse relatório. Essa pessoa tem que ter essa empatia de tentar pensar como ela pensaria, tentar interpretar como ela interpretaria. Então eu vou escolher esse tipo aqui mesmo. Você pode escolher qual que você quiser, beleza? Bom, aí aqui ao lado nós temos aqui, ó, alterar cores. Você nota que cada linha ela tem uma cor diferente. E aqui já vem de acordo com a paleta certinha. Então, por exemplo, ó, a primeira era a cor azul. Depois nós temos o laranja, o cinza, o amarelo. E ele bate certinho aqui, ó. O primeiro produto é azul, laranja, cinza, amarelo. Se tivesse outros, ele ia seguir essas cores aqui. Você pode trocar, tá vendo? Ó? As cores 2, ela uma paleta de cor mais voltada para o azul. Nós temos essa outra e por aí vai, ó, tá vendo? Essa daqui, ó, essas monocromáticas, né? As cores monocromáticas, que são mais complementos, não são contrastes uma da outra. Você tem que tomar bastante cuidado, porque, por exemplo, essa daqui, ó, ou essa, tanto faz. Essa cinza aqui, por exemplo, vamos pegar ela. Fica difícil às vezes você interpretar esse gráfico visualmente, porque aqui, ó, por exemplo, o produto 2. Você vê que o produto 2 aqui, é difícil você interpretar aqui, ó, o 3 e o 2. Qual que é a diferença entre o 3 e o 2 aqui, dentro desse gráfico? Às vezes é muito difícil você interpretar, ainda mais pessoas que não têm uma certa habilidade, assim. Mas até mesmo pessoas que têm uma certa habilidade de distinguir cores, fica difícil. Então você tem que facilitar o trabalho, não complicar. Então cuidado com essas cores monocromáticas, tá? Geralmente é melhor você escolher essas cores aqui, ó, que são contrastes uma da outra. Fica mais fácil de interpretar. Eu vou deixar essa primeira opção mesmo, que é a primeira opção padrão que o Excel traz pra gente. Mas, Edson, quero trocar, eu não quero as cores padrão. Eu quero outras cores. Como é que eu faço? É possível também. Você pode colocar as cores que você quer, porque de repente a sua empresa ela tem um padrão de cores específica. Né? Existe já se a sua empresa, por exemplo, o logotipo dela, toda a linguagem dela, né? A identidade visual da sua empresa é toda voltada para a paleta laranja ou azul, enfim, você consegue alterar isso facilmente. Como é que nós fazemos isso? Você seleciona a linha, qual que você quer alterar. Nesse menu aqui, ó, formatar, você vem aqui contorno da forma. E você altera a cor que você quer. Ela tá como um laranja, que é amarelo, né? Eu vou colocar esse vermelho aqui, por exemplo, um vermelho mais vivo. E esse cinza, não quero esse cinza, eu quero colocar deixa eu ver, um verde. Vou colocar esse verde e essa outra cor. Vou colocar preta. Esse aqui eu vou deixar como azul mesmo, por exemplo, tá bom? Você consegue fazer alterações de cores já baseada daquilo que você quer. Deixa eu tirar esse título do eixo aqui. Beleza. Bom, então você já fez isso. Agora é o seguinte, se você tivesse um outro tipo de gráfico, que não for o gráfico de linhas, também é possível fazer alteração das cores. Então, deixa eu alterar o tipo de gráfico aqui, ó. Colocar o de coluna, por exemplo. Ó, notem que ele trouxe basicamente as cores padrão do Excel novamente, ó, que é essa paleta aqui, ó, azul, laranja, cinza, ele trouxe padrão. Para alterar, seleciona, formatar. Dessa vez não vai ser o contorno da forma, o contorno da forma é mais para o gráfico de linha. Nesse caso nós vamos preencher a forma, e aí você vai preencher de acordo com a cor que você quer. Então vou colocar um verde, o cinza, vou colocar vermelho. Você vê que a borda ela está com uma cor vermelha aqui, ó. Você pode vir aqui, que é o contorno e sem contorno. Esse aqui você vai usar outra cor, por exemplo.
E por aí vai. Esse verde com esse vermelho não ficou legal. Pode ser esse aqui, por exemplo. Beleza. Tá bom? Mas se você for como eu gosto mais de usar as cores padrão aqui porque ficam mais apresentáveis, na minha opinião. Mas você pode fazer de acordo com o que você quer. Lembrando que quando você volta para o gráfico ou qualquer outro tipo de gráfico, ele já traz para você as cores já que você já tinha escolhido previamente, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos continuando aqui. Aqui ao lado, nós temos, nessa parte aqui, ó, nós temos a questão dos estilos, que são os designs, né? Então, diferente essa aqui é o layout, ou seja, onde fica cada coisa. Mesma coisa se você está numa casa, por exemplo. Você tem um cômodo, uma casa, uma sala. A mesa fica à direita, o balcão fica à esquerda, enfim, por aí vai. Esse é o layout. Agora, o design são as cores, tá bom? Eu quero a cor do piso de uma forma, eu quero a mesa de uma cor, as cadeiras de vermelho e por aí vai. É a mesma coisa no gráfico. Essa parte aqui é mais voltada para cores. Então, quando você clica nessa seta aqui, ó, você consegue abrir todas as opções que o Excel traz nesse tipo de gráfico específico. Então, se eu passar aqui, ó, você vê que esse aqui traz pra gente um fundo cinza. Esse aqui, ó, ele traz pra gente um fundinho cinza também, com as linhas, né, que acompanham as categorias. Esse aqui ele mudou as cores pra gente, trouxe as cores padrão. Esse aqui colocou na verdade as cores padrão já desde o início, né, quando a gente escolhe aqui. Esse aqui é um fundo mais preto, cinza escuro, né, preto, cinza, com branco também no meio aqui. Esse aqui um pouco mais estranho, não gostei muito desse. E por aí vai, você consegue escolher o tipo de gráfico que mais vai te agradar aqui, tá? Também toma cuidado para não ficar um gráfico muito esquisito. Esse aqui, por exemplo, ó, vamos escolher esse daqui. Vamos supor. Beleza, você vê que aqui os rótulos, eles não ficaram bacanas aqui, ó. Tá bem complicado de enxergar. O que você pode fazer? Vir aqui nos elementos. Deixa eu trazer o gráfico um pouco mais para cá, para ele aparecer aqui. E você simplesmente aqui, ó, tirar o rótulo. É uma opção, você pode fazer isso. É uma opção que você escolhe. Ou também você pode, para melhorar, você vai aqui nos dados e você tira as casas decimais, depois nas casas dos centavos, né? Deixa só assim, ó. Que aí quando você colocar uns rótulos, pode ser que ajude, tá vendo? Ó? Você também pode alterar a cor do rótulo. Se você não gostou desse branco, você vem em formatar e você altera aqui a cor do texto, você coloca preto. Ele tá com uma sombra aqui, não tá muito bacana, né? Deixa eu ver se tá com uma sombra, não tá. Não, ele já vem assim. Já é o formato padrão desse layout, então não ficou muito legal. Não ficou muito legal. Porque tá muito forte essa cor, não tá bacana. Então, deixa eu tirar o negrito para ver. Mesmo tirando o negrito, ainda assim não ficou muito bom. Então, nesse caso, o mais indicado seria você tirar os rótulos, pelo menos para ficar os marcadores mais fácil aqui. Mas você poderia escolher outro, por exemplo. Vamos pegar um outro aqui. Esse aqui, por exemplo. Eu achei legal isso aqui. O design tá bem atraente, eu achei. Tá? Se você colocar os rótulos também. Sabe o que acontece? Quando são valores muito próximos um do outro aqui, ó, ele dá um choque. Então, nesse caso, não recomendo usar os rótulos. Tá? Então aqui você pode escolher o design que você quer, o design que você preferir. Isso também serve para todos os tipos de gráfico, né? Deixa eu pegar um outro tipo de gráfico aqui para você ver. Também ele serve para todos os outros tipos. Então você pode pegar os mesmos dados e mudar só o tipo de gráfico e também utilizar essa questão aqui do design, né? Tudo é personalizado, você consegue personalizar tudo. Por exemplo, até esse fundo aqui você consegue personalizar. Selecionando, formatar, preenchimento, você pode até colocar um preto aqui, enfim, um cinza, um amarelo. Cuidado, tá bom? Em relação ao design, para não ficar gritante, para não ficar feio, para não ficar
um negócio mal apresentado, tá? Escolhe um tipo de gráfico legal e segue uma linha de design que seja legal para o seu cliente, né? Para quem você vai entregar. Aqui também tem um atalho já, que é a mesma coisa daqui, né? Você já consegue trabalhar aqui mesmo já os designs. É a mesma coisa daqui, só que aqui é um atalho. E a cor também, a cor da paleta, que são essas cores aqui. Aqui é um atalho que te ajuda a formatar aqui. Aproveitando, já falando aqui do filtro. Esse aqui do filtro é a mesma coisa do selecionar os dados, tá bom? Se você quer tirar tudo, né? Deixar só uma categoria. É aquilo que a gente já mostrou em outras aulas. Essa aqui é só um atalho, tá bom? Você pode botar o mouse aqui também, ele já consegue destacar para você. Ó, fazer um destaque para você, só para mostrar o que vai ser tirado ou o que vai ser colocado. É só um atalho aqui do selecionar dados. Tanto que tem até um link aqui, quando você clica, já abre aqui essa opção de selecionar os dados. Tá bom, pessoal? Aqui, ó, não tem um título aqui, ó. Então vamos inserir o título, ó. Esse layout ele não vem com título, mas você pode inserir o título aqui. Então você pode colocar aqui, ó, título 1. Enfim, que é o gráfico que você quer. Também é possível usar essa opção de formatar aqui, ó, para fazer toda a formatação. Então, por exemplo, vou alterar o tipo de gráfico, vou colocar o de colunas. Eu venho aqui formatar. Por exemplo, eu quero mudar essa cor aqui para outra cor, só que eu não quero usar o preenchimento. Você também pode usar esse aqui, ó. Ele já traz para você já um padrão, tá vendo, ó? Por exemplo, ó, você vê que ele tem um sombreado diferente, ó, do que os outros. Aqui é só um atalho que você pode vir e adicionar aqui, ó, tá vendo? Certo? Ele traz um layout diferente também que pode te ajudar aqui. Aqui você consegue, é o padrão, né, do Excel, dos Office, você consegue adicionar uma forma. Se você quer, por exemplo, dar uma explicação de alguma coisa aqui, ó, você consegue colocar uma seta e uma caixa de texto aqui, né? Você pode colocar, vamos colocar no menor, né, para dar uma justificativa aqui, ó. Aqui, por exemplo, formatar, opa, aqui, formatar, caixa de texto, esse aqui, ó, esse azinho. Você vem aqui e coloca, sei lá, colocar aqui, posso colocar uma justificativa, né, por que abaixou tanto essa questão em junho do produto 2. Pode colocar aqui falta de estoque, um exemplo. Não vendeu porque faltou estoque. E os clientes eles querem a pronta entrega. Um exemplo. Você pode colocar essa justificativa aqui, tá? Da mesma forma com outras formas aqui que você pode colocar também. Outro tipo de seta, enfim, uma carinha, um rostinho. Enfim, você pode usar todo tipo de forma aqui que você precisar. Ok, pessoal? Então, essa foi a aula de design de gráfico, como você deixar um gráfico com uma aparência melhor, mais apresentável para o seu chefe, para sua chefia, para o seu auditor e por aí vai. Beleza? Espero que você esteja gostando e vamos em frente para a próxima aula. Grande abraço e até mais.